Caros amigos, boa noite para todos. As circunstâncias e os acontecimentos da vida são movimentos do Criador que, na sua pedagogia divina, repleta de misericórdia e de sabedoria, procura sondar o que acontece na nossa intimidade, nossos sentimentos, desejos, ideais, ideias, pensamentos e conceitos, no sentido de transformá-los, proporcionando o grande aprimoramento que eleva as almas em direção às esferas superiores da vida. Nem sempre esses movimentos se dão com a nossa aquiescência, nem sempre eles se dão no clima das flores, da alegria. Muitas vezes a condução paternal e amorosa de Deus precisa usar dos recursos das lágrimas e das dores para acordar as consciências que dormem num sono profundo, distantes e esquecidas das verdadeiras realidades e do objetivo primordial do nascimento de cada um de nós nesse mundo. Por essa razão, Jesus nos disse a todos, quando falou com Simão Pedro: crê, te levarei aonde não queiras ir. Saulo de Tarso foi confrontado por circunstâncias que fugiam ao seu controle. Ele que planejou o seu futuro e foi educado e preparado para um grande futuro na visão e no conceito dos homens, ele que recebeu todo o investimento, um patrimônio das tradições religiosas e espirituais do seu povo, via-se agora cercado de um conjunto desagradável de circunstâncias que o forçavam a olhar para dentro dele mesmo, que o forçavam a aceitar que acima do seu espírito voluntarioso, acima dos seus desejos e anseios de homem, haviam projetos superiores que o convocavam a um novo caminho. E é no momento em que ele se despede da sua noiva espiritual, uma jovem que bordejava os 20 anos, suave, dócil, meiga, Abigail, a mulher que com a sua doçura, com a sua ternura e com a sua aparente submissão, havia dobrado os joelhos daquele gigante. Nesse clima em que ele, de maneira incompreensível, vivia a sua primeira experiência de confronto com a morte, com a perda de um ser querido, recebe dela o recado. Ela lhe diz que naquela noite havia sonhado com seu irmão Gesiel, Estevão, aquele que morreu apedrejado, sob o julgamento, sob a condução judicial de Saulo. O irmão Gesiel lhe havia dito que naquela noite ela partiria para a pátria espiritual. Mas que ele trazia também um recado do Cristo para Saulo. O recado é que ele, Jesus, o amava muito e depositava grandes esperanças nele. Nós sempre olhamos para as criaturas
e fixamos o nosso olhar naquilo que é temporário e provisório, porque todo defeito, toda deficiência, toda limitação é provisória. Só os talentos e as virtudes permanecerão para sempre em nós. Não há uma falha, uma sombra sequer, que não será removida pela pedagogia divina, pela bondade do Criador, pela sua sabedoria, que conjugará pessoas e circunstâncias no intuito de nos transformar, ou melhor, nos transubstanciar, refundindo, apurando, depurando e extraindo o ouro naquilo que nós enxergamos